E para discutir, presidente. Vamos aqui conceder a palavra então ao eminente deputado Vieira da Cunha. Senhor presidente, senhor relator, colegas deputados, como todos sabem, eu sou relator de uma das, autor de uma das PECs que estão em discussão. E fui também autor de um dos pedidos de vista na sessão anterior, porque o parecer do relator, deputado Raul Henry, é favorável à PEC que veio do Senado e, portanto, por consequência, o seu parecer é contrário à nossa iniciativa, a iniciativa da Câmara dos Deputados, da qual eu sou o primeiro signatário. E nesse prazo de vista, eu fiz uma profunda reflexão a respeito deste assunto. E embora, por razões óbvias, eu sou suspeito de falar, eu sendo autor de uma das propostas, julgo que a proposta da qual eu sou autor trataria de uma maneira, digamos assim, mais técnica o assunto, eu estou, senhor presidente e colegas deputados, em nome da importância do assunto e em função da necessidade que nós temos como parlamento de dar uma solução para essa controvérsia, eu estou abrindo mão, digamos assim, da defesa da minha proposta para que nós possamos aprovar a PEC que veio do Senado, em nome da celeridade, a fim de que o plenário possa imediatamente dar a sua palavra sobre o assunto, uma vez que a PEC já foi aprovada pelo Senado, e se nós aprovarmos o texto que veio do Senado, ela será imediatamente promulgada. Então eu quero já de antemão manifestar-me a favor do parecer do relator. Mas eu não poderia deixar também de tecer algumas considerações a respeito do que disse o colega Cibá Machado no seu voto em separado. Eu não posso concordar com os argumentos do colega por várias razões. Primeiro, porque a preponderar os seus argumentos, nós continuaríamos vivendo esse problema da antinomia entre o 15 e o 55. Diz ele no seu voto em separado que isso pode ser resolvido por esforço interpretativo da Carta Magna. Pois é exatamente este o problema. O Supremo Tribunal Federal, em 3 casos distintos, decidiu de 3 maneiras diferentes. Agora, nos últimos tempos, decidiu de um jeito na ação penal 470, o mensalão, decidiu de outro jeito no caso do senador Ivo Cassol, e de outro jeito ainda no caso do Natan Donadon. Então, como é que nós vamos ficar à mercê do esforço interpretativo do Supremo Tribunal Federal, por mais qualificada que seja aquela corte? Ora, nós somos legisladores. Quando há uma antinomia, é nosso dever resolvê-la, como estamos tentando fazer com essas propostas de emenda à Constituição. Por outro lado, eu não posso concordar com o núcleo da argumentação jurídica do deputado Cibá Machado no seu voto em separado, que é o ferimento, o suposto ferimento ao princípio de separação de poderes. Ora, somos nós, legislativo, que estamos propondo. Isso não é uma PEC de origem do judiciário, nem do executivo, é uma PEC nossa. Nós estamos legislando, repito, para resolver essa antinomia entre 2 dispositivos constitucionais e baseados em situações concretas vividas por nós, inadmissíveis, inaceitáveis. É verdade que o voto aberto, ele avançou e muito, deputado Cibá, concordo com Vossa Excelência, mas não resolve. Não resolve, por exemplo, o constrangimento que nós tivemos recentemente. E eu tive que ir ao microfone para levantar uma questão de ordem, porque um deputado condenado a mais de 13 anos de reclusão, por pouco não subiu à tribuna, para fazer que defesa? Que tipo de defesa pode fazer alguém
que foi condenado a mais de 13 anos de reclusão, que está atrás das grades numa penitenciária, cumprindo pena. É para evitar esse tipo de situação que outros colegas souberam evitar com a renúncia, mas que outros poderão não ter o gesto da renúncia e submeter o parlamento a esse constrangimento, e que acaba arranhando a dignidade da própria instituição. Porque é inaceitável, é inadmissível que quem está atrás das grades cumprindo pena mantenha o seu mandato de deputado. Então, deputado Cibá, nós vamos deliberar sobre o quê? E é por isso que nós colocamos como atribuição da mesa, veja bem, da mesa, não é o judiciário, muito menos o executivo, é o próprio legislativo, mas pela mesa diretora e não pelo plenário em determinadas situações. Então não há nenhum ferimento do princípio de separação de poderes, porque somos nós, legislativo, que declaramos a perda do mandato. Portanto, eu quero encerrar, senhor presidente e colegas deputados, me colocando contrariamente à argumentação e contrariamente ao próprio voto em separado e favoravelmente ao parecer de Vossa Excelência, embora, repito, eu seja autor da outra PEC, mas penso que nós temos esse dever, né, para com a nossa própria instituição, de resgate da imagem da Câmara e do Senado Federal. E aprovando essa PEC, que já teve aprovação pelo plenário do Senado Federal, aprovando essa proposta de emenda à Constituição, e eu tenho absoluta convicção de que nós aprovaremos em plenário com o quórum exigido, né, pela Constituição para as emendas constitucionais. Nós vamos estar dando, no meu entendimento, né, uma grande contribuição para o aperfeiçoamento do próprio texto constitucional e a própria democracia, e acima de tudo zelando pela imagem deste parlamento, do Congresso Nacional, porque não se trata só de um assunto da Câmara, é da Câmara e do Senado. Então nós estamos zelando pela imagem e pela dignidade do parlamento brasileiro, para que casos, repito, vexatórios, constrangedores, inadmissíveis, inaceitáveis, como o caso Natan Donadon, possam se repetir nesta casa. Portanto, este é o meu voto, o voto é favorável ao parecer do relator. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.